Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mônica Bianchi, Alquimia da Consciência. E tudo que eu vou passar para vocês aqui hoje, nesse vídeo, foi feito através dos meus estudos de Bashar, Sete, Professor Hélio Couto, Neville e por aí vai. E hoje nós vamos falar sobre um autor muito importante que ele foi na minha vida. Esse autor é Joseph Murphy. E esse livro é O Poder do Subconsciente. Foi onde tudo começou na minha vida, quando eu comecei a ter autoconhecimento do que estava acontecendo realmente na minha vida atual, né? Na minha vida profissional, na minha vida amorosa, na minha vida financeira. Então esse livro abriu os campos da minha vida, abriu a possibilidade de eu entender o porquê estava acontecendo tantas coisas contra a minha vida. Ele fez com que eu expandisse a consciência para ter um autoconhecimento melhor. E uma frase que resume bastante esse livro, que eu gosto muito, é: o seu subconsciente não questiona nada, gente. Ele apenas obedece. O nosso consciente e o subconsciente manda na vida da gente de todas as formas. O consciente, ele tem 5% do comando da nossa vida. Já o subconsciente, ele tem 95%. Então, quem é que manda mais? O nosso subconsciente. É onde guardamos todas as memórias, é onde guardamos todas as vivências. Fica dentro do nosso subconsciente. Como é que acontece isso? De 0 a 7 anos, nós somos programados a fazer as coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, como é que o nosso consciente aprende? Ele aprende através de TV, rádio, música, mídia e livros, utilizando os nossos 5 sentidos. Já o nosso subconsciente, como é que ele aprende e trabalha? Através de hábitos. Que fomos programados a fazer aquilo que os outros querem, não o que a gente quer. Então, muita coisa que acontece na sua vida, você faz por conta daquilo que já está guardado no seu subconsciente. Porque a mente subconsciente, ela não joga nada para fora, gente. Ela só absorve como uma esponja. E quando a gente é criança, a gente absorve sem tirar nada. É igual o computador. Quando você está digitando e guarda, ele fica ali. Se você não deletar, ele não vai sair. A mesma coisa o nosso subconsciente. Age da mesma forma. Ele absorve quando você é criança. Por que acontece isso? Porque ele está aberto. Ele está propício a aprender as coisas que ele está aqui na Terra. As vivências, as experiências. Então, toda criança, ela está com a mente aberta. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala na frente dos nossos filhos. A gente tem que ter cuidado de como a gente age na frente dos nossos filhos. Nós temos cuidado das crenças que a gente coloca nos nossos filhos. Claro que a gente não tem culpa e tem culpa ao mesmo tempo. Como? Quando a gente coloca essas crenças, a gente não sabe o que está colocando, certo? Mas por que a gente não sabe? Porque colocaram na gente. Mas quando a gente aprende isso, que essa informação que eu estou tentando passar para vocês, é justamente quando a gente começa não é ter culpa assim, eu fiz, eu errei, vou ter que me castigar. Não é assim que eu estou tentando falar para vocês. É tipo assim, responsabilidade. Eu tenho uma maior responsabilidade de saber que tudo que eu faço ao meu redor, se tiver pessoas ou crianças, eu tenho que ter cuidado no que eu faço, nas minhas ações, nas minhas palavras, nas minhas reações perante as situações da vida. Porque a vida, gente, não tem significado. É como o Bashar ensina. A nossa vida não tem significado. A gente é que dá significado para elas. Como é que a gente dá significado? Quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo, quando a gente está ansioso. Então a gente faz com que aquela situação tenha um grande significado. Aí sim entra a nossa responsabilidade. Como é que eu vou agir com essa situação? Positivo ou negativo? É assim que funciona a nossa vida. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, que a cada 17 segundos, gente, a gente fabrica vários pensamentos. E durante o nosso dia, no decorrer do dia, temos
70 mil pensamentos. Então eu vou pegar aqui um pedaço do livro para a gente poder ler junto, né, para que vocês possam entender mais um pouquinho. Eu só imprimi porque o livro é pequenininho para me poder ler com mais tranquilidade junto com vocês. Então vamos lá. No livro fala assim: assim como o homem pensa e sente sua mente subconsciente, assim ele é. O que significa isso? Todos os pensamentos, sentimentos e emoções que nós colocamos dentro do nosso subconsciente, assim a gente é. Como é que a gente é? Negativo ou positivo? Nós escolhemos o nosso estado conforme os pensamentos que são colocados dentro do nosso subconsciente. E como é que a gente vai agir com esses pensamentos? Qual é a reação que eu vou ter? Qual o sentimento que eu vou ter perante as reações do outro? E no livro fala assim também: por que uma pessoa está triste e a outra feliz? Por que uma vive alegre e próspera, desculpa, e a outra pobre e sofredora? Porque uma está assustada, ansiosa e a outra transbordando de fé e confiança? Porque alguém tem uma casa bela, luxuosa, enquanto a outra leva uma existência humilde no cortiço? Porque uma é grande no sucesso na sua vida e a outra é um fracasso e infeliz? Porque a pessoa tem um casamento próspero e feliz e a outra triste e infeliz? Justamente por conta do que eu acabei de falar para vocês. Pensamentos, sentimentos que geram as nossas emoções. Tudo que a gente coloca dentro do nosso subconsciente vai ter um grande resultado. E esse resultado tá para escolher prosperidade ou pobreza, ou doença, ou riqueza, ou luxúria. Mas só que isso acontece, gente, dependendo... Por que ele disse aqui? Faz essas perguntas. Por que uma pessoa vive feliz e a outra triste? Depende do habitat que a pessoa está. Por exemplo, eu quando criança mesmo, meus pais antigamente foram muito pobres. Minha mãe chegou a dizer que quando eu ao nascer, ela não tinha nenhum sabonete para me dar banho. Então tu imagina qual era a crença que cresceu dentro de mim? Pobreza, miséria, dor, sofrimento, sacrifício. Já tem outras pessoas que vivem uma vida luxuosa, rica, próspera. Então essa pessoa tem outra visão de vida. Então tudo nela começa a funcionar. Por quê? Porque ela começa a pensar rico. Já as pessoas que passaram por uma pobreza muito grande, o que ela está refletindo? Eu vou até mostrar uma coisa aqui para vocês. O que a gente reflete no nosso espelho da vida? O que você está refletindo nesse exato momento? Felicidade? Alegria? Prosperidade? Ou tristeza, dor e sofrimento? Então, tudo que se coloca dentro do nosso subconsciente, que é na infância de 0 a 7 anos, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala e como a gente age perante a presença dos nossos filhos. Eu gostaria de ter aprendido esse assunto um pouco antes, porque eu tenho certeza que muitas coisas da minha criação que eu fiz com meus filhos, eu teria feito diferente. Não é que eu fiz 100% errado, mas com esse conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que teria sido bem melhor. Por isso que eu acho muito interessante passar esse conhecimento para vocês, principalmente mães novas que estão agora começando a vida num casamento com filhos. Preste atenção nos seus hábitos, preste atenção nos seus sentimentos, preste atenção nos seus pensamentos. O que você está botando para fora? O que você está refletindo na sua vida? Se for dor e sofrimento, é isso que você vai passar para os seus filhos. Mas se for alegria e prosperidade, você também vai passar para os seus filhos. Então vamos ler mais um pouquinho no livro. A lei da vida é a lei da crença. Preste atenção, a lei da vida é a lei da crença. Em poucas palavras, a crença pode ser resumida como um pensamento, gente. Assim como a pessoa pensa, sente e acredita, assim é o estado de sua mente. Então, tudo que eu penso e sinto é o estado da minha vida. É onde vai refletir. Por que Bashar fala muito que a nossa vida é nosso espelho? Por conta disso. Porque tudo que eu penso, eu reflito na minha vida. Como é que eu faço isso?
Eu começo a vibracionar, a entrar na frequência da pobreza, da tristeza, da dor, do sofrimento, da doença, gente. Então, quando eu começo a vibracionar tudo isso, eu começo a vivenciar na minha vida. É o meu reflexo. Do que está fora, está dentro. E só está fora porque está dentro. Se quer acabar com discórdia, confusão, carência e limitações de sua vida, terá que lhes eliminar a causa. Essa causa é a maneira como você usa a mente consciente, os pensamentos e imagens que nela cultiva. Mude a causa e você mudará o efeito. O que ele quer dizer aqui? A causa está sempre dentro, nunca está fora. Os seus pensamentos, como acabei de dizer, é o que faz a sua vida externa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, na minha vida durante muitos anos, antes de eu ter esse autoconhecimento. Eu passei por um período de uma doença chamada hipoglicemia. Essa doença hipoglicemia, o sangue começa a se transformar em água. Ele passa a produzir menos açúcar no nosso sangue. E quando isso acontecia na minha mente, o que acontecia na minha mente, na minha psique, né? Eu ficava irritada, ansiosa, nervosa, agitada. Já no meu corpo, qual era o efeito que isso me gerava? Muita fome, gente. Me dava vontade até de comer reboco da parede. Desculpa aí o perdão da palavra. Mas me dava muita fome, me dava fraqueza, me dava vertigem. Então, esses são minha causa? Não. São os meus efeitos. Mas de onde é que vem a causa da doença? Porque toda causa, toda doença tem uma causa. Ela tem um local. Ela vinha, sabe de onde? Das minhas mágoas e dos meus ressentimentos perante a minha família. Eu achava que eu não era amada. Eu achava que eu era excluída, que eu era rejeitada. E isso, gente, atrapalhou muita coisa na minha vida. A minha área de finanças, relacionamento, atrapalhou demais. A gente pensa que não, mas atrapalha. Quando você começa a pensar negativo, começa a vibracionar negativo, você começa a atrair coisas negativas para você. É por isso que você tem que ter cuidado no que está dentro, porque vai ser refletido fora. Não tem como. Sempre vai ser refletido fora. Vamos ler mais um pouquinho. A mente subconsciente é uma câmera escura. É o lugar secreto onde sua vida exterior se desenvolve. A nossa mente subconsciente é uma câmera escura. O que é uma câmera escura? Ela não tem nada, mas ela desenvolve o que você coloca dentro, que são os seus pensamentos e sentimentos. Então ela começa a desenvolver fora aquilo que está dentro dessa sua câmera escura. Você é suas crenças, tomando forma, imagem por imagem, luz e sombra, em sua câmera escura subterrânea. Em um sentido moral, seu subconsciente é totalmente neutro, gente. Olha como é importante isso aqui. Ele fala que o nosso subconsciente é neutro. O que é ser neutro? Ele não tem nada. Ele absorve. Ele só entra. Por isso que de 0 a 7 anos, tem muitos lugares que fazem até com aquelas crianças bombas. Por quê? Porque a criança não tem nada dentro do subconsciente, ela não sabe o que é certo, o que é errado. Ela não questiona, ela apenas obedece às ordens. Então, o seu subconsciente, ele faz isso, ele é neutro. Então, tudo que você coloca dentro do seu subconsciente, dor, sofrimento, pobreza, miséria, raiva, ódio por uma situação que você passou, raiva de uma pessoa que você sentiu, é o que você vai refletir. Então, você vai começar a adquirir doenças. É assim que começa a originar as nossas doenças. É através dos nossos sentimentos. Porque tudo que você pensa, você sente. Porque quando o pensamento aparece, ele vem sempre relacionado a uma imagem. E essa imagem está relacionada a uma situação que você passou na sua vida. Seja feliz ou seja triste. Se você passou feliz, ótimo, você só vai ter prosperidade na sua vida. Não 100%, porque aqui existem os nossos desafios. E eles são feitos para ser vividos.
mas com uma grande diferença: sem dor, sem sofrimento. Quando você pega um desafio, que você percebe que esse desafio pode ser feito de uma forma mais tranquila, é bem melhor. Tem um exemplo até que eu me lembrei agora de um exemplo muito interessante para passar nesse pedaço. Tem um exemplo que Bashar fala de como é que você reage na sua vida. Ele dá um exemplo até no trânsito. Você está no trânsito, você saiu de casa agitado, precisa ir para uma reunião ou para o seu trabalho. Então você chega na metade do caminho, o trânsito para. Aí você começa, ai meu Deus, vou me atrasar. Aí que droga. Aí começa a buzinar, aí começa a se irritar, começa a xingar, começa a falar palavrão. Mesmo que você não fale, mas sua mente está pensando. Tem isso também, porque a mente pensa, o coração sente. Então, qual é o estado que você está nesse momento? Então, pode observar que quando você chega num local que você vai ter um trabalho, às vezes dá errado. Tudo que você faz vai dar errado. Chega o patrão e diz que não está certo. Chega um cliente e diz não gostei. Por quê? Porque o estado que você escolheu naquele exato momento, que colocou dentro do seu subconsciente, foi raiva. Porque o percurso que você teve até você chegar ao seu trabalho, ou escola, o que quer que seja, só teve raiva. Então é isso que o seu subconsciente estava neutro, passou a ficar cheio. Disposto a ver qualquer hábito, tá vendo? Ele está disposto a ver qualquer hábito que você colocou, que é seus padrões, como adequado. Independentemente se você ou o mundo o considera bom ou mal. É por isso que quando depositamos repetidamente pensamentos negativos em nosso subconsciente, nossa câmera escura, ficamos tão surpresos ao vê-los se manifestar em nossas experiências diárias e nossos relacionamentos repetidamente. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quando a gente coloca dentro do subconsciente medo, raiva, angústia, inveja, então o que você vai ter ao seu redor, na sua vida? Você vai vibracionar tudo isso. Então não reclame com o outro porque ele não te tratou bem. Ou não reclame com o Estado, com o governo, não tenho dinheiro, não tenho saúde. Porque é você que está próprio fabricando, colocando dentro da sua câmara escura, que é o seu subconsciente, e ativando essas crenças. Porque a partir da hora que você aceita ficar nesse estado de dor e sofrimento, você está ativando dentro do seu subconsciente aquilo que você foi programado. De 0 a 7 anos. Nunca esqueça disso. Porque de 0 a 7 anos é uma fase da criança que ela aprende. Ela não bota para fora. Então, muitas situações da sua vida hoje foram adquiridas através desse processo. Mas não culpem os seus pais. Porque os seus pais também passaram pela mesma situação. Eu antigamente ocupava muito os meus pais pela minha pobreza, pela minha tristeza, pela minha dor, até pela minha doença. Mas o que aconteceu? Eu aumentei mais essa tristeza, essa dor, porque eu estava querendo achar o resultado da minha doença, que era a causa, que era o ressentimento e a mágoa, estava dentro, não estava fora. Então eu estava tentando colocar a culpa no outro, aquilo que eu estava sentindo, a raiva, a angústia que eu estava sentindo, me sentindo com ciúmes, me sentindo com inveja. Então isso gera com que as pessoas repitam na sua vida aquilo que está dentro. Então, a mesma coisa aconteceu com seus pais. Porque é criação que passa para criação, que passa para criação. E é isso que a gente tem que quebrar. Esse vínculo vicioso, esse looping que a gente faz na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Então, temos que mudar essa sequência. Vamos ler mais um pedacinho do livro? Você pode ficar surpreso em saber que todas as crenças e tendências que lhe foram incutidas desde seus primeiros dias ainda o acompanham. Resumiu tudo que eu falei para vocês. Tudo que a gente coloca, acompanha, não muda enquanto você não entender o que está acontecendo dentro de você. E tem o poder de se manifestar e influir em sua vida, como eu acabei de dizer. Todos nós temos muitas crenças e ideias há muitos esquecidas. Crenças e ideias talvez originadas na infância. Olha o que o livro acabou de dizer. Então, muitas coisas, muitas situações, muitos eventos que vocês passam na sua vida
É justamente as crenças que estão embutidas, guardadas dentro do seu subconsciente. E tem crenças, gente, até bem profundas, porque as crenças profundas são chamadas crenças de aspectos do medo. Então essas são mais profundas, são mais enraizadas. A gente precisa achar essas crenças para poder a gente equilibrar ela. Ele deu até um exemplo aqui no livro. E se você teme pegar um resfriado porque alguém no escritório espirra, seu medo se torna um movimento de sua própria mente, que cria o que você espera, o que teme e o que acredita. Você notará que outras pessoas no escritório não pegam o resfriado, porque não acreditam nisso. Elas acreditam em saúde. Entenderam agora o que eu falei? Quando a gente coloca pensamentos e sentimentos dentro da nossa mente, seja positivo ou seja negativo, a gente vai refletir na vida. O exemplo ele deu aqui que quando você está num local, isso acontece muito em locais frios ou escritórios, né? As pessoas começam a ficar resfriados, então o outro já começa, eita, eu vou ficar também. Fulano espirrou, fulano tossiu, eu também vou. Isso é inconsciente, não precisa nem você falar. Já está guardado em seu subconsciente. Sabe como? Sabe qual é a crença que sua mãe colocou, seu pai, sua avó, seu tio, seu irmão? Quando a gente é criança, que chove muito, a gente gosta muito de brincar na chuva, né? Para criança isso é lindo, é a coisa mais gostosa do mundo, você brincar na chuva. Só que tem pais que fazem o seguinte: sai na chuva, menino, você vai ficar doente, você vai ficar resfriado, vai se embora tomar banho, tirar essa roupa molhada. O que é que gerou? Medo. Se transformou em crença. Vai se transformar o seu hábito e vai viver um padrão. Então você vai crescer com essa crença dentro do subconsciente. Por que vai crescer? Porque foi colocado quando criança. E quando criança, tudo é guardado. Não tem como você dizer que não, porque a fase do subconsciente sempre é guardado tudo dentro dele. Vamos ler mais um pouquinho do livro. Do mesmo modo como você aprendeu a andar, a nadar, dançar ou tocar piano, quando repete várias vezes um pensamento, depois de algum tempo ele se torna uma segunda natureza. Como é que a gente aprende a dirigir ou andar de bicicleta? Repetição. Todos os dias em que você caia, você levanta e faz de novo. A dirigir é a mesma coisa. Você vai tentando, repetindo. É a mesma coisa na escola. Por que você aprende as palavras? Por que você sabe que carro é carro, casa é casa? Porque o abecedário que os professores passam pra gente, uma reprogramação mental, é para você aprender. Quando você vê uma imagem, você já... Opa, é casa. Opa, é um carro. Opa, é dinheiro. Então, é assim que nós somos reprogramados. Colocar padrão dentro do nosso subconsciente. Esses são padrões bons, mas existem os padrões ruins. Que nem, por exemplo, os padrões ruins vêm assim, uma mãe, ou um pai, um tio, o que quer que seja, fala: você é burro, você não presta pra nada, você vai ser ladrão. Então, isso tomem cuidado. Principalmente na fase de escola. Ah, você não aprende, você é burro mesmo. O que acontece com essa criança? Ela cresce e se torna burra. Ela não consegue ter trabalho, ela sempre vai ser mandada embora. Ela não consegue ter um relacionamento porque ela se acha burra, ela não acha que é merecedora daquela pessoa, daquele amor, daquela situação bonita. Então, tenham cuidado com o que falam. Para seu mundo mudar, você tem que mudar sua mente, de dentro para fora. Essa compreensão pode significar o começo de um período tranquilo de mudança para você. Então, gente, de 0 a 7 anos, tomem muito cuidado no que vocês colocam dentro do subconsciente das suas crianças. Ah, Mônica, eu tô velha, não posso mudar? Pode sim, porque eu, quando vim aprender sobre tudo isso, eu já tinha quase 40 anos, gente. Então, eu comecei a reprogramar o meu cérebro para que a minha vida exterior melhorasse. Porque se o interior já estava gravado, eu tinha que regravar, reprogramar aquilo que eu não queria. E minha vida sempre já dizia: pare de perder seu tempo com pensamentos negativos.
Porque a moeda do seu subconsciente são os seus pensamentos. E tudo que é depositado lá vai ser revelado, querendo ou não. Então, tome cuidado no que você coloca no seu subconsciente e no subconsciente dos seus filhos. Eu vou até passar aqui, gente, uma técnica que eu aprendi de Bruce Lipton, que foi comprovada cientificamente, que ajuda a gente a reprogramar o nosso subconsciente. Ele ajuda bastante a gente, de começo, a entender como é que a gente pode reprogramar, tirar um pouco aquelas dores, aquele sofrimento, sair daquelas doenças e reprogramar para a saúde, para a paz, para a prosperidade, para a felicidade. Claro que para algumas pessoas vai servir e para outras não. Por quê, Mônica? Porque quando você acredita numa coisa, com fé, com segurança, com confiança, aquilo acontece. Por que acontece? Porque você depositou uma confiança naquilo que você quer. Porque o negativo também foi confiança. Tudo que acontece de ruim na sua vida é porque você também confia no que é ruim. Mas por que você confia? Porque a sua mente consciente, ela sempre quer ter algo para agir. Aí ela pega os negativos que estão guardados dentro do subconsciente e revela na sua vida. Então você também confiou, você também depositou na sua vida as dores e as tristezas. Então a gente vai reprogramar um pouquinho. Então vamos lá, a técnica funciona assim. Durante 2 vezes no seu dia, o seu subconsciente ele está com uma frequência vibracional chamada teta. Nessa área teta é onde você hipnotiza o seu subconsciente, onde você coloca o que você quer dentro dele. Por quê? Porque a área da teta é a área da calma, da tranquilidade, que a criança tem. Porque a criança passa por teta até os seus 7 anos, gente. Por quê? Porque essa fase de 7 anos, ela não tem raiva, ódio, ciúmes, inveja, como tem quando adulto. Então, a área teta, a criança passa praticamente 24 horas. Lembra quando a criança começa a brincar de casinha? Ah, você é um médico, eu sou a doutora. Ah, você é a mamãe, eu sou o papai. Eles acreditam nisso. Por quê? Eles vivenciam isso como verdade absoluta. E para ele, naquele exato momento, é assim. Então fica até bonito da gente ver uma criança brincando por conta disso. Então, o subconsciente, quando está na fase da teta, ele entra. Por isso que entrou os negativos quando criança, porque a fase teta estava aberta, estava propícia. Então, quando você cresce, dá para você reprogramar nessa área teta justamente por isso. E quando é que isso acontece? Quando você está no sono profundo, dormindo, aquele sono profundo, você está na frequência delta. Quando você começa a se acordar, aquele sono assim, não sei se estou acordada, se estou dormindo, é a fase teta. É onde você vai reprogramar seu subconsciente, lembra? Não se esqueça. Quando você se levanta da cama, é a fase alfa. Essa fase alfa é a fase ainda que já começa a aumentar a sua vibração, a sua frequência. Não tão alta, mas já começa a levantar. Porque você vai escovar os dentes, tomar banho, tomar café. É nessa fase. Mas ainda está tranquilo. Não está totalmente agitado. Quando você se arruma para ir trabalhar fora, ou estudar, ou faculdade, ou trabalhar dentro de casa, então você aumentou essa frequência. Aumenta o pico da frequência, que é chamada de delta. Essa frequência delta é onde você raciocina, é onde você coloca os seus padrões, seus hábitos, muda seu comportamento, que é utilizado pela sua mente consciente. E a mente consciente vai colocar e guardar ao mesmo tempo. Ela coloca para fora e guarda. Se você passou uma situação, o subconsciente vai ativar e vai guardar. E vai passar aquela situação para fora. Lembra? Tudo que está dentro vai ser refletido fora. Então, é assim que trabalha a sua mente física. E junto com a sua mente subconsciente. Pronto. Você chegou em casa já tranquilo. Fez o seu trabalho, foi para a faculdade. Então, você já começa a diminuir a sua frequência. Que é a frequência que vai para alfa de novo. Você toma café, assiste o que você quer. Aí você vai para a cama. Quando você chega na cama, então você entra de novo naquele estado de sonolência. Então você entrou de novo na frequência do teta. Então são 2 vezes durante o período do seu dia que você pode hipnotizar
o seu subconsciente, ao dormir e ao acordar. Quando a gente vai dormir, o que a gente faz? Existem duas técnicas. Uma delas é o seguinte, eu fiz e faço ainda, viu? A gente pega, grava num gravador de celular, ou se você tiver um gravador pequenininho, não tem problema, que você possa colocar a sua voz, as suas frases que você quer. As frases negativas já estão dentro do seu subconsciente, que é: eu não sou insuficiente, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou burro. Já está guardado dentro do subconsciente. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai gravar as frases positivas, para o que o subconsciente, quando for dormir, reflita no seu outro dia, porque, gente, tudo que você passou durante o seu dia vai ser refletido no outro, e no outro, e no outro, porque já está gravado. A mente consciente só coloca para fora aquilo que está guardado. A mente subconsciente e consciente não cria nada. Tudo já existe no seu subconsciente, seja bom ou seja ruim. Os ruins você adquiriu quando criança e ainda não sabe disso, mas vamos reprogramar dessa forma. Então você coloca as frases que você quer. Eu sou suficiente, eu sou amada, eu sou feliz, eu sou bonita, eu sou próspera, o que você quiser. Esse é só um exemplo que eu estou dando para vocês, mas não é obrigado vocês colocarem só essa. Coloque quantas você quiser. Coloque no fone de ouvido e vá dormir. Por que isso funciona? Porque o subconsciente está aberto durante esse período de 15 minutos mais ou menos. Então esse período de 15 minutos é a hora que o subconsciente vai absorver o que você colocou e vai esquecer aquilo que você passou, entendeu? Essa é uma técnica. A outra é o seguinte, é através da reprogramação. Repetição. Por quê? Lembra que eu falei desde o começo do vídeo que de 0 a 7 anos nós somos programados? Através da repetição, a falar, a andar, a repetir feito um papagaio, tudo que nos ensinam. Então, o subconsciente também, para ser reprogramado, vai ter que passar por isso. Porque as crenças de medo, raiva, ódio e rancor já está guardado. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma caneta e um papel e vai escrever o que vocês passaram durante o seu dia. Teve uma briga na parte da manhã com um amigo? Escrevam. Na parte da tarde, brigou com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai? Escrevam. Quando for à noite, antes de dormir, gente, lembra que o subconsciente gravou por conta da mente consciente que colocou dentro do subconsciente, então você vai, arrancar aquela dor. Claro que ela não vai sumir porque aconteceu. Eu falo arrancar assim, é só uma analogia. Então o que você vai fazer? Você vai reescrever essa dor, reescrever essa situação que vocês passaram. Eu tive uma raiva com meu marido, a gente se ofendeu verbalmente, ele falou um bocado de coisa que eu não gostei, eu falei um bocado de coisa que eu não gostei. Então o que você vai fazer? Você vai escrever, porque quando a gente escreve, o subconsciente também acata como verdade, porque tudo é energia. Tudo é informação e energia. Então, quando você escreve, também é uma energia. E essa energia também vai ser colocada no papel. Então, eu tive uma raiva com meu marido, que eu já disse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever: meu marido hoje me fez carinho, ele me deu dinheiro para comprar roupa, meu marido é generoso, é bondoso, é carinhoso, mesmo que ele não seja, gente, naquele dia, naquele momento, naquela briga. Não seja não esteja, né? Naquele momento, naquela hora. Então, o que você faz? Você reescreve essa situação de raiva, de medo, de rancor, de inveja, porque o subconsciente vai precisar dormir com uma informação, com uma imagem. E que não seja a imagem da dor e o sofrimento que você teve durante o seu dia. Se isso acontecer, o seu outro dia, o outro dia e o outro dia vai repetir, gente, porque já está guardado. Tudo que está guardado no seu subconsciente vai ser revelado. Lembra? O seu subconsciente não questiona, ele apenas obedece tudo aquilo que você vê fora. O que você está vendo fora está sendo refletido pelo que está dentro. Isso, Bachar sempre ensina pra gente. Então revise a sua vida, revise seu dia, porque a situação que aconteceu fora é um reflexo de tudo aquilo que você tem dentro, de toda a raiva, de toda a mágoa. A gente pensa que não,
Mas é assim que funciona o seu dia a dia, é assim que funciona as suas crenças. As suas crenças, elas são ativadas justamente quando você briga com alguém, quando você dá um significado para aquela situação, que aquela situação não tem um significado. Ela vai passar a ter significado quando você coloca o significado nela. Quando você fica no estado daquele significado. Qual estado que você está quando você tem uma briga? Paz? Não. Raiva, mágoa e rancor. Então você tem total controle quando você entende isso. Quando você entende que você pode mudar seu estado, eu vou brigar com aquela pessoa, se observe. Ei, eu vou brigar. Então eu vou entrar na mágoa, no rancor. E isso vai me gerar, vai me causar doenças. Por que vai me causar doenças? Porque aquela raiva vai refletir com uma força tão grande que você vai colocar para fora. E quando você coloca para fora, você fica... muita gente fica com dor de cabeça, muita gente fica com tontura, muita gente fica diabético. Todas as doenças, gente, são psicossomáticas. Isso é tema para outro vídeo, não vou nem explicar, mas eu vou deixar para vocês. Todas elas são psicossomáticas. Desculpa aí. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que esse conhecimento tenha ajudado bastante na vida de vocês, porque ajudou muito. Esse livro, O Poder Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, me abriu bastante a minha consciência para ter mais estudos, para me autoconhecer, para poder saber que as doenças, as coisas, podem ser resolvidas de uma forma bem mais leve, bem mais calma. Não esqueçam de se inscrever, deixa um like aqui para o YouTube perceber que vocês gostaram do vídeo. E eu vou deixar aqui uma frase, uma âncora para vocês, para quando vocês estiverem numa crença negativa, vocês se lembrarem dela. Entre pedras, escolha ser força. Entre pedras, escolha ser força. Repetindo, entre pedras, escolha ser força, gente. Tchau, tchau e até a próxima.